Pega aí a palavra do Eterno em suas mãos. Abra aí na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Efésios capítulo 2. Quem foi encontrando vai dizendo amém. Efésios capítulo 2. Olhe para mim, por favor. Essa ministração, ela tem muito a ver com cada um de nós. Eu poderia dar um tema para essa ministração, tipo, do monturo para a mesa de príncipes. É o que está escrito lá em Salmo 113, que o Senhor retira aquele desvalido do esterco e faz se assentar em lugar de príncipes. Poderia também dar outro título, do sepulcro para o trono, porque muitos de nós saímos do sepulcro, de uma vida mundana, de uma vida desordenada, de uma vida que não agradava a Deus, e hoje nós somos homens e mulheres que adoram, que celebram o nome do Senhor. E esse texto aqui, apesar de ser um texto muito forte, muito pesado, é um texto que fala muito de cada um de nós, como nós éramos e como nós estamos hoje. E Efésios capítulo 2, versículo 1 diz assim, e vos vivificou, estando vós mortos em transgressões e pecados. Essa aqui é Almeida, revista atualizada, né? Versículo 2 diz, nos quais no passado caminhastes conforme o curso deste mundo, conforme o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera, atua nos filhos da desobediência. Versículo 3, entre os quais também todos nós vivíamos em tempos passados, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e da mente, em algumas traduções dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também, ou como os demais. Versículo 4, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Versículo 6 diz, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas épocas vindouras as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco através de Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém, ou para que nenhum homem se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nelas. Diga glória a Deus. Pode tomar o seu assento, em nome de Jesus.
primeiro capítulo dessa carta de Efésios, Deus nos mostra através do apóstolo Paulo o projeto de Deus, o plano de Deus para a humanidade. O segundo capítulo, esse que nós acabamos de ler, é a história desse plano na vida do povo, na vida dos homens e mulheres de Deus, que muitos se desviaram pelo caminho e muitos também não aceitaram o convite de Jesus. Muitos que rejeitaram Jesus, mas aqueles ao qual entendeu o seu chamado, entendeu o propósito do Senhor Jesus nas nossas vidas, o Senhor juntamente com Ele nos ressuscita para que nós possamos viver uma eternidade. Uma eternidade. Costumo dizer que o povo de Deus, os homens e mulheres de Deus que vivem Jesus, vivem os princípios da palavra, não morrem, vivem eternamente. Lógico, o nosso corpo vai perecer, vai para o barro, mas a alma do povo de Deus, a alma daqueles que entenderam o seu chamado, esses viverão eternamente, para a glória do Senhor. Quem está me entendendo? Diga glória a Deus. Aí o apóstolo Paulo vem e escreve exatamente isso, né? Para que nós sejamos conduzidos pelo Espírito Santo. E nós somos conduzidos por Ele. Nós somos hoje a arca de Deus, ao qual carrega a presença do Senhor aonde quer que nós estejamos. O Espírito Santo de Deus habita em você. E nós precisamos honrar isso que o Senhor fez conosco. O Senhor, antes de ser ascendido aos céus, prometeu que deixaria conosco o Consolador. E hoje nós temos em nós o Consolador, o Espírito Santo. Muitas vezes nós nem entendemos, nós passamos por guerras, dificuldades, né? Por problemas, e de repente nós somos consolados, e nem entendemos, passando por dificuldade, mas adorando a Deus, passando por lutas, mas com aquele espírito de gratidão, adorando ao Senhor. Quem está me entendendo? Aí quando nós entendemos esse mistério, essa mensagem do apóstolo Paulo, aí nós entendemos perfeitamente que nós fomos tirados do sepulcro. E quando nós falamos que fomos tirados do sepulcro, é exatamente pela vida que nós tínhamos. Uma vida desregrada. Uma vida onde nós pensávamos que éramos felizes. Porque tínhamos momentos de felicidade, e logo depois vinha aquela angústia, aquele peso. E hoje nós vivemos para a glória de Deus, uma eterna alegria. Quantos são alegres aqui por estarem no Senhor Jesus? Então o Senhor nos tirou do monturo para nos assentarmos em mesa de príncipes. Nós temos um exemplo claro, né? O filho de Jonatas, filho de Saul, amigo de Davi. Na morte deles, naquela guerra, ele sofreu um acidente, ele caiu, quebrou os pés e foi morar numa cidade chamada Lodebar. Todos conhecem essa história. E viveu lá miseravelmente, como mendigo. Um príncipe, uma criança que nasceu para ser príncipe, vivendo miseravelmente, comendo do que lhe davam, sujo, fedido, vestes sujas, vestes rasgadas. E Davi, certa vez, ele lembra da aliança que havia feito com seu amigo Jonatas, que se um dos dois morresse, o outro ia cuidar da sua família. Ele manda chamar, e aquele jovem aleijado chega e se assenta na mesa do rei. Quando nós olhamos para essa história, é nós.
quem nós éramos, o que nós fazíamos. E nós vamos nos assentar na Nova Jerusalém Celestial, na mesa de príncipes. É o que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Cada um de nós. Quem está me entendendo? Aí primeiro Paulo sonda o coração dos homens da igreja de Éfeso e ministra essa palavra daqueles que estavam vivendo debaixo da ira de Deus, por não obedecer, por serem rebeldes. Aí Paulo diz que viviam debaixo da ira de Deus. E eu costumo falar algo que é muito melhor nós estarmos debaixo da ira de Deus. Aliás, é incomparavelmente melhor nós vivermos debaixo da ira do diabo do que da ira de Deus. Vou repetir: é incomparavelmente melhor nós vivermos debaixo da ira do diabo do que debaixo da ira de Deus. Porque aquele que está debaixo da ira do diabo, o nosso Deus e Pai tem poder para chegar lá, pegar você e dizer: agora você é meu e o diabo não te toca nunca mais. Mas quem vive debaixo da ira de Deus jamais será resgatado, a não ser que aquela pessoa ela se arrependa de verdade, clame pela misericórdia de Deus, e Deus, usando da sua misericórdia, do seu amor, abençoa. Mas não existe ninguém para tirar alguém debaixo da ira de Deus. Quem está me entendendo, por favor? Então nós somos um povo abençoado, abençoados por Deus. Amém, queridos? E aqui está uma das doutrinas mais importantes do cristianismo, a mais poderosa doutrina. Repita comigo: salvos em Cristo. Quando nós entendemos que nós somos salvos em Cristo Jesus, nós nos tornamos homens e mulheres obedientes. Evangelho, cristianismo, tem que ter obediência, tem que ter mansidão, tem que ter um povo que vai aos pés de Cristo, não um povo rebelde, murmurador. Porque se é uma coisa que Deus não tolera, escuta isso: Deus não tolera murmuradores. Não. Porque tudo que temos vem da mão do Senhor. Davi fala isso lá em 1 Crônicas capítulo 29, se reunindo para abençoar a construção do templo. Davi ali se alegra, e na sua oração ele diz: tudo vem das tuas mãos, e das tuas mãos nós te damos. Então tudo que temos é porque o Senhor permitiu, porque o Senhor permite. Bote a mão no seu coração e repita comigo, diga: eu creio que o Senhor me ama. Ele te ama, sim. Então os salvos por Deus, por meio de Cristo, os que decidiram viver para servir e adorar aquele que vive e reina para todo sempre, que nós conhecemos, Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. E aqui no versículo 1 diz assim: e nos vivificou, estando nós mortos em transgressões e pecados. Espiritualmente falando, existem hoje muitas pessoas mortas espiritualmente, precisando ser resgatadas pelo Senhor. Estão vivendo em profundo abandono, porque decidiram trilhar um caminho contrário ao caminho do Senhor. Quem está me entendendo? Como nós que estávamos, todos nós, perdidos, nós corríamos de encontro às coisas do mundo, mundanas.
muitos viciados em álcool, em drogas, prostituição. Aí o Senhor nos alcança, nos lava, e nós somos remidos. Salmo 51 tem uma declaração tão linda, que o Senhor fala que não quer sacrifício de ninguém. Salmo 51 é o arrependimento de Davi, mas que o Senhor, Ele se comove com o coração contrito, com o coração arrependido. Se é uma coisa que Deus ama, é um coração arrependido, irmãos. Aquele coração contrito, aquele coração que vai aos pés do Senhor e diz: Senhor, eis-me aqui, Pai. Estou arrependido pelo que eu fiz. Davi clamando, ele disse: Senhor, não tira de mim. Olha isso, nesse mesmo Salmo 51, Davi diz: não tira de mim a alegria da tua salvação. A salvação para nós tem que ser motivo de grande alegria. Grande alegria do povo de Deus, aquele que vive para adorar a Deus. Nós tínhamos aqui um irmão que hoje ele está na glória. O filho dele está aqui, o Alex, o irmão Hélio. O Senhor me trouxe agora a memória, o irmão Hélio. O irmão Hélio passava o culto todo dizendo: aleluia, aleluia, aleluia. Quem lembra do irmão Hélio? Aleluia. Certa vez ele conversando comigo, ele dizia assim: no dia que eu ver o meu filho na igreja, vai ser a maior alegria do meu coração. E o Alex hoje serve ao Senhor, né? Então, não existe alegria melhor para um pai, para uma mãe, de ver os seus filhos servindo a Deus. E eu quero abrir aqui um parênteses nessa mensagem e declarar e profetizar sobre a tua vida, em nome de Jesus, que você e sua casa servirão ao Senhor. A tua casa será uma casa de adoração, uma casa de oração, uma casa onde a tua família serve ao Senhor continuamente. Aleluia, continuamente. Oh meu Deus, é triste aqueles que estão mortos para Deus, porque aquele que está morto para o Senhor, ele não adora, ele não recebe. É como um cadáver ele não adora porque está morto, mas você está vivo em Cristo Jesus. Você é um adorador, é uma adoradora do Senhor, e o Senhor recebe a tua adoração. Quando tu abre a tua boca, quando tu glorifica o nome do Senhor, o Senhor se alegra. É por isso que Isaías fala lá no capítulo 53, versículo 11, que o Senhor ficou satisfeito com aquele penoso trabalho. Quando eu olho para esse texto, a alegria do Senhor é ver vocês adorando a Ele. Quando nós adoramos, quando nós cultuamos o nosso Deus, Ele se alegra, Ele fica satisfeito. É como se Jesus dissesse: valeu a pena cada chicotada, cada escárnio, valeu a pena sofrer pelo meu povo. Você é povo de Deus, povo de Deus. Quem está me entendendo? Oh Senhor da glória. E assim também quem está morto espiritualmente jamais vai entender as coisas espirituais. Não entende. É por isso que a gente vê hoje na mídia, no mundo, zombadores zombando do povo de Deus. Mas deixa zombar. O que eu digo para você, igreja, não revide. Não revide. Quando alguém zombar de Cristo da sua frente, você só pode colocar a mão no coração e dizer: eu adoro o meu Senhor, Ele é adorado. Vocês lembram, eu até ministrei no encontro, falei algo sobre isso, quando Davi entra em Jerusalém com a arca de Deus, dançando, pulando,
glorificando, sacrificando bois. Mical lá da janela olha e o texto diz que ela despreza Davi no coração. Esse povo que maltrata a palavra de Deus, o povo de Deus, esse povo aí que escarneia da palavra de Deus, eles maltratam o Senhor. Mas eu quero dizer algo para a igreja nessa noite. Todo esse povo aí que zomba de Deus, Deus ama todos eles. Deus ama aquele perdido. Deus ama aquele que está afastado. Deus ama todos. E o que o Senhor quer é que esse povo seja resgatado. Por quê? Porque o amor de Deus é incondicional, independente do que eu faça. Independente do que você faça, o amor de Deus vai permanecer sobre nós. Mas isso não significa dizer que esse povo será salvo. Não. Só serão salvos se se arrependerem. Se buscarem o Senhor. Se não se arrependerem, não serão salvos. Por isso que nós precisamos orar pelas pessoas da nossa casa, da nossa família que estão afastados. Nós não podemos parar de orar. Tiago, nas cartas gerais, diz que a oração do justo, ela é eficaz. Então eu quero declarar que a tua oração, ela tem poder. Ela é eficaz. Amém? Diga glória a Deus. Profetiza, abre a boca e profetiza. Diga, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Mas qual é a causa da morte? A causa da morte espiritual: delitos e pecados. São as transgressões do povo. Os delitos e pecados causam no homem a morte espiritual. Aqueles que não querem mais saber da palavra de Deus. Eu tive um professor que ele é o único que eu conheço na minha vida, que é um ex-pastor. Ex-pastor. Ele se decepcionou com alguém na igreja. Ele se decepcionou talvez com o pastor dele na época. E o grande erro de muita gente mesmo, é estar na igreja por alguém. Eu tenho dito isso aqui diversas vezes. Não fique na igreja por causa de mim. O motivo maior para você estar na igreja é Jesus Cristo. É Jesus. E esse professor, teólogo, se tornou um homem seco, espiritualmente falando. E ele declara: não quero mais saber de cristianismo, não quero mais saber de igreja. Morreu espiritualmente. Por quê? Porque ele se apaixonou pelas coisas do mundo. As coisas do mundo atraíram ele. Ele foi atraído pelas coisas mundanas. Quem está me entendendo? Por isso que nós não podemos parar de orar, não podemos parar de nos alimentar da palavra de Deus, porque o inimigo fica nos rodeando, nos oferecendo o banquete do inferno, banquete de Satanás. E se nesses momentos nós estivermos fracos espiritualmente, nós vamos cair. Eu quero declarar em nome de Jesus que você está fortalecido no Senhor. Eu quero declarar em nome de Jesus que o Espírito Santo de Deus reina na tua vida. Ele reina em ti, Ele reina na tua casa, reina nos teus filhos, Ele reina na tua vida, Ele reina no teu casamento, Ele reina no teu relacionamento. Declare, diga assim, o Senhor vive em mim. Diga como Paulo: já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Se isso é verdade, faz alguma coisa, glorifica, exalta o nome dEle. Delitos quer dizer dar um passo em falso. Está caminhando aqui no Evangelho, em Cristo Jesus, e de repente essa pessoa é seduzida por algo. Ela deu um passo em falso.
está a ponto de cair, está a ponto de vacilar, está a ponto de perder o alvo. Qual é o nosso alvo? Cristo. Não podemos tirar o olho da cruz. A cruz está vazia, mas nós não podemos tirar o nosso olhar da cruz, para nos lembrarmos sempre: Jesus passou pela cruz, pela dor da crucificação, por causa de mim, por causa dos meus pecados. Jesus sofreu naquela cruz. Quem está me entendendo? Aí na teologia, todos conhecem, dizem que o pecado é errar o alvo. Quando eu peco, eu errei o alvo. O alvo ao qual eu estou caminhando em direção é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus, o Messias. Yeshua HaMashiach, Ele é o alvo. Nós caminhamos em direção a Cristo Jesus. Nós não podemos nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. O nosso caminho é rumo a Cristo Jesus. Quem está me entendendo? Rumo a Cristo Jesus. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. O pecado tem um salário, tem um preço. É a morte. Eu quero declarar de novo: você vive em Cristo Jesus. Não precisa abrir, mas se quiser anotar, e você, com certeza você conhece esse texto. Isaías capítulo 59, versículo 2, está escrito assim, ó. Se puder colocar aqui. Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Quem está no pecado não ouve a voz de Deus, não escuta. Às vezes você chega para alguém e diz: ô irmão, volta para a igreja, vem para a igreja, vem nos visitar. Não, irmão, não, tenho mais o que fazer. Vou perder tempo com esse negócio de igreja, não. Porque não está ouvindo a voz do Senhor. E a Bíblia está dizendo que o Senhor encobre o rosto daquele que está vivendo na iniquidade, no pecado, nas transgressões. Por isso que as iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas nós temos plena comunhão com Ele, por estarmos em Cristo Jesus. Por favor, amada igreja, diga de novo. Diga assim, ó: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Nós servimos ao Senhor. Tem mais, o homem é desobediente. Por isso que nós temos que viver o tempo todo na obediência. Não importa, aconteça o que aconteça, você é obediente. Vamos para o texto, versículos 2 e 3 diz, de Efésios capítulo 2: nos quais no passado caminhaste conforme... Não, olha aqui, coloca aqui, filho, por favor. Efésios capítulo 2, versículos 2 e 3. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera, atua nos filhos da desobediência. Versículo 3: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Isso aqui é o nosso passado. O nosso passado era como nós vivíamos, debaixo da ira de Deus. É como se Deus estivesse dizendo: o meu único filho, o meu filho unigênito, morreu por você, pelos seus pecados, e hoje você rejeita Jesus, você recusa o chamado de Jesus, e o mundo não entende isso. Por isso que Paulo está dizendo em 1 Coríntios que a cruz para o mundo é loucura, mas para mim e para você é o poder de Deus. Poder de Deus. A cruz de Jesus está representada aqui. A cruz de Jesus é o poder de Deus. Que poder? O poder de salvar a humanidade, para que a humanidade seja salva através
do grande e suficiente sacrifício de Jesus. É por isso que nenhum de nós temos o direito de fazer nenhum sacrifício. Nenhum. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus foi alto e suficiente. Suficiente. Quem está me entendendo? Dá um aplauso a Jesus. E com a desobediência, o inimigo ele vai nos usar. Se nós formos desobedientes, ele vai nos usar em alguns momentos, em alguns aspectos. Primeiro, contenda. A casa fica desajustada. O marido e a esposa já não se entendem mais. Quando Jesus sai do nosso relacionamento, não porque Ele quer, porque nós aqui tiramos, começa um desajuste, um desequilíbrio emocional, financeiro, com a rejeição a Jesus. Não você ama Jesus. Eu estou falando aqueles que rejeitam Jesus. Quem está me entendendo? Outro motivo, fora de Cristo, o homem está morto. O homem está morto. É o que eu tenho dito aqui em muitas ministrações. A pessoa se afastou, está afastado. Não está afastado, está morto. Está morto. Ah, eu estou afastado da casa do Senhor. Você está morto espiritualmente. É por isso que o pai do filho pródigo diz para o outro filho dele: se alegre, regozije-se. O meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então, quando você se arrepende, quando você vai aos pés do Senhor, é como se você revivesse outra vez. Quem está me entendendo? Diga glória a Deus. Aquele que está morto, ele se torna escravo. Escravo. Quando eu era do mundo, que eu bebia, eu dizia para todo mundo que eu bebia socialmente. Olha o diabo. Eu bebo socialmente. Aí bebia sexta, sábado, domingo, socialmente. Mentira do diabo. Mentira. Versículos de 4 a 9. Coloca aqui, por favor. Efésios capítulo 2, versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, aí deu vida, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou, estava morto, nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu profetizo e declaro essa palavra na tua vida. Você vai se sentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Quem se alegra com isso? Pode aplaudir Jesus, aplaude. Versículo 7. Para quê? Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Diga glória a Deus. Então não é nosso mérito, não. É do Senhor Jesus. Ele é o Senhor da sua vida. Ele é o Senhor da sua casa. Ele é o nosso Senhor. Diga glória a Deus. É Ele que nos sustenta. É Ele que nos mantém vivo. Precisamos estar na obra do Senhor, porque Deus oferece para cada um de nós vida para aquele que estava morto. Quem está me entendendo?
Libertação para aquele que estava cativo. Libertação para aquele que estava manietado, algemado. Jesus vem e liberta. Quem está me entendendo? E o mais importante, o principal de todos: perdão para os condenados. Perdão para aqueles que já estavam condenados. Jesus vem e perdoa. Por favor, em nome de Jesus, por favor, coloca a mão no coração. Diga assim, ó: eu fui perdoado por Jesus. Você foi perdoado por Jesus. Versículo 4 de novo diz: mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou. O grande amor de Cristo nos alcançou. O amor de Deus pelos pecadores. O amor do Senhor pelos pecadores. Para quê? Para resgatá-los. Para trazê-los para perto. Como é o nome disso? Diga graça. Graça. Vocês lembram de domingo passado? Graça. Aquele que não merecia nada, o Senhor dá tudo. Graça. Graça. Eu quero profetizar: a graça de Deus está sobre a tua vida. A graça do Senhor está sobre a tua casa. Quem se alegra, glorifica, glorifica, glorifica. Essas palmas é para o Senhor Jesus, tá? Então o Senhor, Ele nos guarda nele. Ele nos guarda nele. Para quê? Para que o inimigo não nos toque. Diga glória a Deus. Aí versículo 7 diz: para mostrar nas épocas vindouras abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco através de Jesus Cristo. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Eu dei esmola, eu fiz o bem, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não. É nossa obrigação, irmãos. Nossa obrigação. Deus nos deu tudo. Tudo. Vida eterna. Vida eterna. Quem está me entendendo? Igual aqueles que se intitulam ateu. Se intitula ateu. Esse negócio de cristianismo, de igreja, estou fora. Jesus, estou fora. Aí chega para um cristão e quer pressionar. Diz assim, ó: tu tens certeza que tu vai ser salvo? O que é que nós falamos para pessoas assim? Se é verdade ou não, eu estou em Cristo Jesus, e eu creio no meu coração que serei salvo, e por Ele é levado aos céus. E você, fora de Cristo Jesus? Então eu prefiro apostar, acreditar, crer que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, da minha casa, da minha família, e para Ele eu vou viver. Quem está me entendendo? Diga glória a Deus. Então o alvo do Senhor, o alvo de Deus para conosco é a nossa salvação, e nós seremos salvos. Quem está me entendendo? Por quê? Porque a salvação de Cristo é justamente todo o sacrifício que Ele fez por nós. É a minha salvação, a tua salvação em Cristo Jesus. O sacrifício dEle, o alto preço, a derrota do diabo. Jesus na cruz do Calvário, lá no Gólgota, Ele diz: está consumado. Ali, o semblante do diabo cai. Ali, o diabo reconhece que ele perdeu. Perdeu. Por quê? Porque quando Jesus diz: está consumado, concluiu a obra. Estamos salvos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Dá um aplauso a Jesus, por favor. A obra de Deus em nós. A obra de Deus em nós, versículo 10. Porque somos feitura sua. Nós somos, todos nós, criados em Cristo Jesus para as boas obras,
as quais Deus estabeleceu para que nós, olha aqui, a promessa, andássemos nelas. Nós precisamos andar na obra do Senhor, está escrito, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Nós temos que andar na obra do Senhor, na igreja, servindo a Ele, porque Ele é o Senhor da tua vida, Ele é o Senhor da tua casa, da tua família. Jesus Cristo é o Senhor. Você pode dizer glória a Deus? Quem era Pedro, né? A gente está olhando os evangelhos, vê Pedro, aquele, uma pedra bruta que Jesus lapidou. Quem era o Osmundo? Uma pedra bruta que Jesus lapidou. Quem era você? Uma pedra bruta. Uma pedra bruta e Jesus lapidou. Pastor Júnior está com o pai dele no hospital, ele não está aqui, né? Quem era o pastor Júnior? Né? O Wagner está ali atrás, o Wagner que sabe, né? Época passada. Quem era ele? Como era? Era bad boy, era? Ah, eles dois ali também, ó. Bad boy, Bad? E hoje o Júnior, chorão, fala de Jesus, chora, né? Transformação, foi transformado. Deus está esculpindo em nós o caráter de Cristo. Deus esculpindo em você o caráter de Cristo. Já não é mais aquela pedra bruta, já não é mais aquele homem embrutecido, mas aquele homem que foi moldado, foi lapidado, e hoje tem o caráter de Cristo Jesus. Quem se alegra com isso? É você. Foi transformado, lapidado, e hoje vive para servir a Cristo. Oh meu Deus, é muito maravilhoso, Senhor. Quem é você hoje? Olhe para você aqui, quem é você hoje? Uma igreja adornada. O Senhor te adornou, te preparou. Aí o Senhor vai vir outra vez para te levar com Ele. Oh meu Deus, que maravilha. Levante a sua guarda como um lutador. Levante. Porque o pecado e o diabo vai trabalhar contra você, para te atingir, para te derrubar. Só que você está vigilante. Em Cristo Jesus, vigilante. Eu quero ler 2 textos para a gente encerrar. Por favor, abre comigo Hebreus capítulo 6, por favor, queridos. Hebreus capítulo 6. Olha o perigo. Aqui nesse texto nós conseguimos ver o perigo daquele que está em Cristo Jesus e é alcançado pelo diabo. Aí o autor de Hebreus vem com essa primícia para abrir os nossos olhos. Quem foi encontrando vai dizendo amém, por favor. Está escrito assim, versículo 4. Hebreus 6, 4. Olha o que está escrito. Vamos para cá, né? Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, e provaram o dom celestial,
e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e os poderes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, que de novo crucificaram o Filho de Deus e expõem ao vitupério, ou ignomínia. O que significa isso? Você era crente em Jesus, caiu, se afastou, morreu espiritualmente. O significado disso aqui, ó, zombando de Cristo popularmente. Olha aí o crente, olha aí, aquele estava na igreja adorando, louvando a Deus, olha aí agora como é que ele está. Versículo 7, porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus, mas aqui produz espinhos e abrolhos, é reprovada, e perto está da maldição, o seu fim é ser queimado. O que é que significa isso? Provou o dom celestial da palavra, o poder de Deus na sua vida, foi renovado em Cristo Jesus, mas rejeitou na caminhada, rejeitou, abandonou Jesus, aí o resultado está aqui, perto está da maldição, o seu fim é ser queimado. Palavra dura. Palavra dura. Por isso, irmãos, aquele que você conhece que está afastado dos caminhos do Senhor, eu queria que você orasse por essas pessoas, que você amasse essas pessoas, para que essas pessoas possam ser salvas outra vez. Por favor, 1 Pedro capítulo 2, 1 Pedro 2,9. Quem é você hoje? Quem é você hoje? Aqui, ó. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, em algumas traduções, propriedade de Deus, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vai ficando de pé em nome de Jesus. Oh, aleluia. Profetiza, diz assim, ó: eu estou salvo em Cristo Jesus. Profetiza, diga: eu estou salvo em Cristo Jesus. Ergue tuas mãos lá no alto, em nome de Jesus. Ergue as tuas mãos. Queria que você fizesse uma oração particular, só você e Deus, uma oração de gratidão. Diga assim: obrigado, meu Deus, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo sacrifício de Jesus. Diga: muito obrigado, Senhor, por hoje eu estar contigo na tua casa, te adorando. Obrigado, meu Deus, pela minha família, obrigado pelo meu casamento. Diga: obrigado, Senhor. Agradeça ao Senhor, seja grato a Ele, que o teu coração nessa noite se torne um coração agradecido. Você pode adorar? Você pode glorificar? Glorifica, 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 glorifica. Glorifica, amada igreja. Recebe, Senhor, a adoração do teu povo, a adoração da tua igreja. Recebe. Glorifica, glorifica, glorifica.